Bem-vindos a mais um bloco de notícias no seu The Portuguese Channel. Hoje assinalámos o dia de São Patrício. Ontem, domingo, no sul de Boston, na cidade onde reside um número elevado de irlandeses, o desfile etnográfico saiu mais cedo do que nos anos anteriores. Uma medida decidida pelas autoridades locais para evitar episódios de violência, como no ano passado, em que a polícia foi obrigada a intervir e deteve um número significativo de pessoas. As medidas que passaram por fechar bares, restaurantes e lojas de bebidas alcoólicas mais cedo foram implementadas para que houvesse mais controle, uma vez que este é um evento que atrai milhares de pessoas à capital de Massachusetts. Este ano, e segundo o relatório policial, 9 pessoas foram presas durante as celebrações de domingo. 2 dezenas de pessoas foram presas durante as celebrações do Dia de São Patrício de Newport, Rhode Island. De acordo com as informações publicadas pela polícia, as principais causas das detenções estiveram associadas à condução sob estado de embriaguez, isto depois do desfile etnográfico. Isto acontece mesmo depois da cidade ter criado um plano de transporte público para que as pessoas pudessem circular em segurança. Os festejos de São Patrício dominaram o fim de semana em Little Compton, Rhode Island. Saiu à rua o desfile em homenagem a São Patrício mais curto do mundo. Apesar do seu tamanho, o desfile consegue atrair muitas famílias ao local para uma atenção única e estreita com os participantes, que distribuem várias iguarias entre os populares. Porém, há outra vila nos Estados Unidos da América, mais concretamente a vila de Hot Springs, no estado do Arkansas, que diz ter o desfile de São Patrício mais pequeno do mundo. Bombeiros ainda estão no local de um incêndio em uma planta de reciclagem no bairro de Roxbury, em Boston, quase 24 horas após o início do fogo de grande dimensão. Os bombeiros responderam ao incêndio na Resource Waste Services, na Gerrard Street, por volta das 8h30 de domingo, quando uma espessa nuvem de fumo era visível em vários bairros da cidade. A empresa disse num comunicado que realiza a triagem e reciclagem de concreto, metal e madeira, mas que não aceita amianto ou materiais perigosos nas instalações. O Departamento de Bombeiros de Boston disse que a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, está testando a qualidade do ar, mas até ao momento não há problemas. O comissário de incêndios disse que, como o fogo não rompeu o telhado de forma significativa, não foi possível jogar água de cima. Portanto, as equipas precisaram de usar carregadeiras frontais para transportar o lixo em chamas para fora e apagá-lo. O comissário Bob Burke, do Corpo de Bombeiros de Boston, disse que não podia colocar pessoas lá para não poder colocar em risco a segurança delas por causa do lixo. Então tivemos que combater o fogo de fora. Isto levou muito tempo. 4 bombeiros ficaram feridos, 3 foram transportados para o hospital e outro foi tratado no local. A extensão dos ferimentos não é conhecida, mas não são consideradas graves. Investigadores estão trabalhando para determinar a causa e a origem deste incêndio. Centenas de pessoas pedindo o fim da guerra em Gaza se reuniram nas ruas de Boston no domingo, uma das muitas manifestações em todo o país, protestando não apenas pela violência, mas também pela recente ação da administração Trump em relação a um homem que foi preso pelas autoridades de imigração depois de se manifestar sobre este assunto, gritando "Libertar a Palestina" e outros slogans pedindo o fim à guerra. A multidão reuniu-se na Copley Square e depois marchou até à Ponte Mass Ave, onde bloquearam o tráfego por cerca de 10 minutos antes de sair das ruas. A Polícia Estadual de Massachusetts disse que monitorizou o evento e nenhuma prisão foi feita. Manifestações em todo o país estavam programadas para este fim de semana para protestar pela prisão de Mahmoud Khalil, um ativista palestino que foi preso por autoridades de imigração depois de ajudar a liderar protestos na primavera passada na Universidade de Colômbia contra a guerra em Gaza. Os participantes disseram que as ações da administração Trump são uma tentativa de silenciar o movimento deles. Um grupo de manifestantes reuniu-se no exterior de uma concessionária da Tesla em Providence, Rhode Island, para expressar o seu desagrado e oposição ao dono e CEO do fabricante de carros elétricos, Elon Musk, que é agora conselheiro do presidente Donald Trump e tem sugerido despedimentos em grande escala para reduzir as despesas governamentais. Esta não é a única manifestação contra o bilionário Musk. Ações idênticas têm acontecido um pouco por todo o país nas últimas semanas. A polícia de Fall River prendeu um rapaz de 17 anos suspeito de ter assassinado o próprio irmão no apartamento em onde ambos residiam na Rodman Street. A vítima mortal foi identificada como Jalil Simmons, de 20 anos. O alerta para o incidente foi dado pelas 12h30 da tarde do último sábado, quando a polícia chegou ao local e encontrou a vítima ferida de bala no peito.
Simmons, ex-jogador de basquetebol do Liceu Durfee, ainda foi transportado para o Hospital St. Anne's, mas não resistiu aos ferimentos. Já o agressor de 17 anos foi indiciado hoje em Tribunal Distrital de Fall River, permanecendo em prisão preventiva. Este é o primeiro homicídio registado este ano em Fall River. Um homem morreu e outro foi acusado de homicídio após um tiroteio em Hyannis, Massachusetts. Durante a noite de domingo, a polícia de Barnstable disse que foi chamada para o estacionamento de North Street por volta da 1 da manhã, onde encontrou a vítima que havia sido baleada na cabeça. O homem de 41 anos foi levado às pressas para o Cape Cod Hospital, onde foi pronunciado morto. Testemunhas disseram à polícia que viram uma caminhonete de cor escura deixando a área após o tiroteio. A polícia disse que encontrou o veículo e o motorista nas proximidades. O homem de 36 anos, de Yarmouth, foi acusado de homicídio. O escritório do promotor do distrito do Cape e Ilhas disse que acredita que este seja um incidente isolado. O suspeito compareceu ao Tribunal Distrital de Barnstable nesta segunda-feira. Nem a vítima nem o suspeito foram identificados publicamente. Uma professora da Brown University está impedida de regressar aos Estados Unidos da América, estando retida no Líbano. Uma médica da Brown Medicine foi deportada, apesar de ter visto um H1B, segundo o Boston Globe. A doutora Rasha Alaouie foi detida no aeroporto Logan de Boston na quinta-feira, após regressar de uma viagem ao Líbano para visitar a sua família. Alaouie trabalha na divisão de doenças renais e hipertensão da Brown Medicine. O Dr. George Bayliss disse ao Globe que Alaouie também atua nos serviços de transplante do Hospital de Rhode Island e leciona na Universidade Brown. A Universidade declarou estar à procura de mais informações sobre a situação. Segundo Bayliss, o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos da América, Leo Sorokin, emitiu uma ordem para que Alaouie não fosse removida de Massachusetts sem um aviso prévio de 48 horas. Mas a ordem não chegou a tempo às autoridades de imigração. Em um comunicado, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América, a CBP, afirmou que os estrangeiros que chegam têm a responsabilidade de estabelecer a sua admissibilidade nos Estados Unidos. Nossos oficiais da CBP seguem protocolos rigorosos para identificar e impedir ameaças utilizando triagem minuciosa, verificação rigorosa, parcerias fortes com a aplicação da lei e habilidades de inspeção precisas para manter ameaças fora do país. A CBP está comprometida em proteger os Estados Unidos contra ameaças à segurança nacional. O congressista de Rhode Island, Gabe Amo, disse que o seu gabinete está comprometido em obter respostas do Departamento de Segurança Interna para Alaouie e para a comunidade. A organização Amigos Unidos de Fall River, conhecida pelos seus eventos de caridade, que angaria fundos para auxiliar famílias com elementos a padecer de doenças ou deficiências graves, quer sejam residentes aqui ou nos Açores, Continente e Cabo Verde, levou a cabo mais uma campanha de grande sucesso. Na mais recente campanha de ajuda desta feita para auxiliar o menino Gustavo, foram angariados $19.458. Após o pagamento de todas as despesas, a família do Gustavo recebeu um total líquido de $17.000. Os Amigos Unidos de Fall River aproveitam mais uma vez para agradecer publicamente todos aqueles que ajudaram. Nós também estamos muito gratos pela vossa contínua generosidade, que só demonstra que a comunidade portuguesa sempre se une para ajudar os mais desfavorecidos. A família do menino Gustavo também agradece. As autoridades policiais continuam a investigar a descoberta de um cadáver depois de terem principiado uma busca por um homem que estaria desaparecido. De acordo com o relatório policial, o corpo foi encontrado numa zona florestal no Coates Park, Medway, Massachusetts, sábado de manhã. A identidade da pessoa encontrada não foi publicada, mas a polícia confirmou se tratar de uma pessoa desaparecida. A causa da morte continua por esclarecer. Fortes tempestades fustigaram o sul dos Estados Unidos da América. Pelo menos 42 pessoas morreram durante o fim de semana. Vários estados do sul, desde o Mississippi ao Alabama, foram assolados por tornados e incêndios florestais. Em Alabama, o vento foi tão forte que conseguiu levantar e tombar um autocarro escolar. Em outros estados, o vento também fez tombar vários veículos pesados, como podem constatar nas imagens. Além dos ventos em Oklahoma, fogos florestais eclodiram. Habitantes viveram momentos de grande pesadelo. Os danos são muitos e alguns governadores já declararam estado de emergência. Um estudo realizado pela Boston University revela que a bactéria exposta a microplásticos, ou seja, a pequenos detritos de plástico encontrados no nosso dia-a-dia, mostra-se resistente a múltiplos antibióticos, incluindo os mais comuns para tratamento de infecções.
Estima-se que mais de 5 milhões de mortes registadas por ano estejam associadas à resistência de infecções microbianas. Esta descoberta pode ser um passo importante para travar essa tendência. Outra pesquisa revela que beber chá verde pode reduzir o risco de perder memória e vir a padecer de demência. Apesar de ser uma boa notícia, tudo depende de quanto bebe. Pesquisadores acreditam, baseado no estudo, que beber 3 copos ou mais diariamente desacelera o declínio cognitivo. Foram inquiridos para este estudo pessoas com a idade adulta avançada. A pesquisa concluiu que por cada copo de chá verde que bebe, tem 6% menos de risco de sofrer de demência. A NBC News fez uma sondagem sobre a performance do presidente Donald Trump. 51% dos inquiridos desaprovam o trabalho desempenhado até agora pela administração Trump, enquanto 47% aprova. Esta percentagem de aprovação, apesar de ser baixa nesta altura do mandato dos presidentes norte-americanos da era moderna, mostra que desta vez Trump supera a percentagem de aprovação comparativa aos 40% que recebeu no seu primeiro mandato. Entre o eleitorado republicano, 74% aprova o presidente agora, enquanto que em abril de 2017 essa percentagem entre o eleitorado republicano acentuava-se apenas nos 50%. Relativamente ao rumo do país, agora 44% diz que está no caminho certo, enquanto 54% diz que não. Em novembro do ano passado, 27% diziam que o país estaria no caminho certo, contra os 66% que diziam que não. O grupo Capitalistas celebrou no último fim de semana os seus 50 anos de existência. A festa de aniversário teve lugar no Salão do Clube Nossa Senhora da Luz, em Fall River, no último sábado. Na festa estiveram fãs e outros artistas da comunidade e representantes da maioria dos órgãos da comunicação social. Já durante o espetáculo, praticamente todos os presentes foram parar à pista de dança, permanecendo assim até a resistência física de cada qual, mas eles sempre implacáveis. The Portuguese Channel irá transmitir em breve o espetáculo aqui na íntegra. Para já aproveita para felicitar todos os elementos que constituem os capitalistas pelo meio século de existência, que continua assim a cativar, a entreter e a alegrar multidões. Parabéns e que contem muito mais. Um entregador de encomendas no estado da Califórnia vai receber uma indemnização de 50 milhões de dólares após ter instaurado um processo contra o Starbucks. O homem, identificado como Michael Garcia, queixa-se que um dos copos de chá quente do Starbucks ter caído no seu colo, sofrendo queimaduras de terceiro grau nos seus genitais. Representantes do Starbucks dizem estar solidários com o homem, mas discordam pagar uma quantia tão elevada em danos e vai recorrer da decisão. Boas notícias. O preço dos ovos mostra os principais sinais de abrandamento. De acordo com o Departamento da Agricultura, uma dúzia de ovos brancos baixou para $4,90, quando no início deste mês custava $8,64. Um dos principais motivos para a descida do preço está associada à baixa na procura. Os consumidores estão a comprar menos ovos. A General Motors está a fazer uma recolha de mais de 90 mil veículos. O problema envolve uma válvula no sistema de transmissão que pode provocar uma travagem inesperada. Os modelos afetados são 2020-2021, o Cadillac CT4 e CTS, 2019-2020 Cadillac CT6 e ainda os modelos 2020 a 2022 Chevrolet Camaro. Se tem um destes veículos, apenas 1% terá o defeito, mas mesmo assim a General Motors vai notificar os proprietários no próximo mês. Levado até si pela Fall River Municipal Credit Union, onde nos concentramos em si. Para qualquer tipo de empréstimo, contate-nos já. O tempo, New-Bedford, para esta noite chuva fraca, vento a soprar de norte-noroeste de 10 a 15 milhas por hora, as mínimas a rondar os 40 graus. Para amanhã, céu nublado pela manhã, com boas abertas para a parte da tarde, ventos a soprar de norte de 10 a 20 milhas por hora, as máximas a atingir os 51 graus, as mínimas a rondar os 35. Para esta noite, chuva fraca, vento a soprar de norte-noroeste de 10 a 20 milhas por hora, as mínimas a rondar os 38 graus. Para amanhã, céu nublado pela manhã, sol pela tarde, ventos a soprar de norte-nordeste de 10 a 20 milhas por hora, as máximas a atingir os 51 graus, as mínimas a rondar os 37.
Para Providence, esta noite, chuva fraca, vento a soprar de norte-noroeste, de 10 a 15 milhas por hora, as mínimas a rondar os 39 graus. Para amanhã, um céu nublado pela manhã, com boas abertas pela tarde, ventos a soprar de norte de 10 a 15 milhas por hora, as máximas a atingir os 55 graus, as mínimas a rondar os 35. O tempo é levado até si pela Net Insurance Agency. Veículo casa em negócios protegidos, tranquilidade na sua casa. Net Insurance Agency, honestamente. Se está com dificuldades em pagar a sua conta de gás natural da Liberty, telefone para 800 544 49 44. Ajuda disponível. Liberty, energia e água para a vida. Já a seguir de Portugal, o Presidente da República acredita que a crise política não vai afetar a economia portuguesa.